Bom, esse aqui é o vídeo para o trabalho de matemática dos TDEs lá, dos exercícios extras. Esse aqui é o do polígono, onde você aumenta, apertando as setas para cima e para baixo, aumenta e diminui o número de vértices, e para direita e para esquerda muda o ângulo do polígono inteiro. Então tem as variáveis ângulos, que é do polígono total, o raio e o número de vértices. Uma array de polígono, um array polígono no caso, que armazena todos os vértices, e o vértice do centro. Então eu criei esse método rotate, onde eu passo um ângulo. Aqui eu pego, inicializo o primeiro vértice com o x igual ao raio, inicializo uma matriz de identidade, a matriz de rotação, que no caso tem o cosseno, seno, menos seno, cosseno. Tem a matriz de rotação final, no caso que é a matriz de identidade vezes a matriz de rotação. Então eu realizo a multiplicação de matriz. E aqui eu tenho o vértice que eu vou retornar no final, que é o vértice rotacionado. Então eu pego a posição x e faço todo aquele cálculo de multiplicação de matrizes. E aqui eu retorno o vetor. Então eu criei esse método setup polígono, que ele faz um for indo até o número de vértices. Então ele faz 360 dividido pelo número de vértices vezes o vértice que ele está. Assim, no caso, se for vértice 3, ele vai 0, 120, 240. E vai armazenando dentro do array polígono. Bom, aí eu chego no método render, onde eu vou desenhar o array. Então eu pego a posição atual do meu for e faço uma linha entre ela e a próxima posição. E quando eu chego na última, eu faço entre a última e a posição 0 para ele fechar o desenho do polígono. Aqui nos métodos de input, então quando eu aperto para cima, aumenta o número de vértices. Quando eu aperto para baixo, aumenta o número diminui o número de vértices. E para a esquerda aumenta o ângulo, para a direita diminui o ângulo. Bom, é isso, eu vou rodar aqui. Ó, tá o triângulo, quando eu aperto para cima e assim vai aumentando. Você consegue chegar num círculo perfeito. E voltando, ele dá um efeito bem bacana. E quando você gira, ele rotaciona tudo. Bom, é isso aí. Agora eu vou mostrar o próximo, que é o de rotacionar o sprite pela posição do mouse. Então também a mesma coisa que antes. Eu tenho o ângulo total, que eu, no caso inicializei 90 para ele inicializar para cima. O raio, só que eu inverti porque a SDL desenha ao contrário, né, com o Y lá em cima. Bom, aqui eu tenho, é o mesmo método de antes, o rotate, onde eu rotaciono o ângulo, cria matriz de identidade, cria matriz de rotação, é a mesma coisa do de antes para rotacionar, né, o polígono. Aí eu tenho o vértice. Aqui eu criei só, a única coisa que eu tive que criar foi esse vértice módulo, para tirar o módulo do vértice. Então eu pego o módulo, que é a raiz quadrada do x ao quadrado mais y ao quadrado, e eu crio o método de produto escalar, onde eu passo o array 1, o vetor 1 e o vetor 2, calculo os módulos para normalizar, normalizo os dois vetores, dividindo cada componente pelo módulo, e daí eu calculo o produto escalar, que é o x1 vezes x2 mais y1 vezes y2, e retorno o produto escalar. O método setup polígono é o mesmo de antes, onde eu vou montar o meu polígono. Tive que usar isso aqui porque eu não consegui inicializar a chain aqui no meu computador. Então eu vou desenhar um polígono e fazer ele rotacionar em relação ao mouse. Então aqui o render, eu criei isso aqui só para desenhar uma bolinha vermelha na ponta do meu polígono, que no caso é a posição 0, só para saber se ele está rotacionando certo ou não. Bom, aí eu chego aqui no método de input do mouse. Quando eu clico, eu pego a posição X do mouse e Y do mouse, calculo o vetor em relação ao centro da tela, que é o mesmo que é o centro do polígono, né? Para calcular a diferença de ângulo entre o centro do polígono e entre o polígono e o mouse. E daí eu calculo esse ângulo, que no caso seria o produto escalar, que vai me retornar o cosseno do ângulo. Daí eu faço o arco cosseno e eu multiplico por 180 e divido por π para converter ele para graus. E daí eu dou um setup polígono para montar o polígono novamente já rotacionado.
Vou mostrar ele aqui. Ó, quando eu clico ele vai indo em direção ao mouse. Aí quando eu clico no sentido contrário, só que tem aquele problema que o professor falou na sala, que ele tem que rotacionar todo para chegar aonde você clicou. É isso. Funciona bem. Bom, é isso aí. Valeu.